Meu nome é Rodrigo Alves e hoje nós iremos conversar um pouco sobre a questão negra no estado do Ceará. Existe uma ideia muito recorrente no Ceará, principalmente entre os mais velhos, de que não existem negros no Ceará. De fato, a população negra no Ceará ela não é tão expressiva quanto em outros estados do Nordeste. Aliás, a população do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte conta com poucos negros em relação à Bahia, a Pernambuco, ao estado do Maranhão. Isso tem muito a ver com a própria história do Ceará, tem muito a ver com a própria história da região do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. O Ceará foi um estado que demorou muito para ser povoado. A questão é que houve 3 tentativas de povoamento do estado do Ceará. E nessas 3 tentativas, tudo foi muito difícil por conta da forte resistência indígena e por conta também do clima, que não favorecia nenhuma forma de plantio, nenhuma forma de plantação, de qualquer coisa que pudesse ser comercializada. Porque 95% do território do Ceará é caatinga, né? Que é seco, fortes períodos de estiagem, sem chuva, né? Com grandes períodos de seca. Então, tudo isso desfavorecia o plantio de qualquer coisa e a comercialização de qualquer coisa a partir do estado do Ceará. Então, isso fez com que o Ceará passasse durante muito tempo, desde o descobrimento oficial do Brasil, em 1500 até a segunda metade do século XVIII, sem ser povoado, né? Então, poucas pessoas arriscavam se aventurar no Ceará, né? Não tinham por que vir para o Ceará. Então, por conta disso também, a mão de obra escrava não era necessária. Então, houveram 3 tentativas de povoamento do Ceará, e na última tentativa, né, que dessas 3, que foi a que deu certo, também o estado só passou a ser povoado muito tempo depois. Então chegaram aqui pessoas de vários lugares do Brasil onde a colonização e o povoamento já estava bem avançado. Para você ter uma ideia, entre o povoamento do estado da Bahia e o povoamento do estado do Ceará, nós temos uma diferença de mais de 200 anos. Então, enquanto a Bahia ela já estava bem avançada, né, as coisas na Bahia já estavam bem desenvolvidas, no Ceará as coisas ainda caminhavam muito devagar, né, por conta de todos esses problemas que eu já citei, a questão climática e a questão indígena, né, que dificultavam aqui o povoamento. Logo após, né, o povoamento do Ceará, quando de fato o povoamento começou lá na segunda metade do século XVIII, migraram para o Ceará famílias vindas de Pernambuco, vindas da Paraíba, vindas do Rio Grande do Norte, vindas do Maranhão, vindas da Bahia, né? E as pessoas que chegavam aqui, elas já vinham, como eu disse, de locais onde o povoamento já estava num estado bem avançado, onde as coisas já estavam bem mais desenvolvidas do que no Ceará, e também vinham miscigenadas. Então, as pessoas que chegavam no Ceará eram mestiços. Mestiços de branco com indígena, mestiços de indígena com negro, mestiços de negro com branco. Então, ao contrário de outros lugares que receberam as etnias matrizes do Brasil, né, como a Bahia. Na Bahia não tinha ninguém, só tinham os indígenas, né, que eram os donos da terra. E ali depois chegaram os europeus que se aliaram aos indígenas. Algum tempo depois chegaram os africanos, né? Então a Bahia recebeu as 3 etnias matrizes, né? E essas etnias ali se misturaram, né, de diversas maneiras, de diversas formas, e ali deram origem ao povo baiano. Esse povo baiano misturado foi quem posteriormente chegou no Ceará. Foi o povo maranhense misturado que veio para o Ceará. Foi o povo pernambucano misturado que depois chegou ao Ceará. Então a população do Ceará, desde da sua formação,
desde o início do povoamento mais expressivo, né, sempre foi de pessoas que já vinham misturadas. Lógico que além dessas famílias, ao longo da história do Ceará vieram várias famílias portuguesas, várias famílias tanto do continente, né, quanto das ilhas, dos Açores, da Madeira, vinham sim para o Ceará e se estabeleciam no Ceará. Mas a população, o povoamento aconteceu de fato mesmo com essas pessoas que vinham dos outros estados. Além disso, o Ceará sempre abrigou, desde o início da sua história, negros livres, pessoas negras que eram livres. É muito errôneo da nossa parte associar a figura do negro aos escravos. Não existiam só negros escravos, existiam negros livres, né? Não era, lógico, a maioria, mas existiam negros libertos e que se estabeleceram no Ceará. Então, muitos registros, nos registros oficiais não vão constar essas pessoas como negras, né? Como negras, porque de repente as pessoas estão buscando nos registros escravos, né? A palavra escravo, porque se era negro era escravo. Não, de repente era uma pessoa livre. Escravos, escravizados fugitivos também vinham para o Ceará. Então, tudo isso foi a forma com que o Ceará foi povoado. Então, além disso, sim, vieram escravizados africanos para o Ceará, principalmente da região do Congo e de Angola, chegaram ao Ceará. E só que a escravidão no Ceará, ela era mais por ostentação, né? Era mais uma forma dos donos, dos proprietários das fazendas demonstrarem o seu poder aquisitivo, porque não era qualquer pessoa que tinha escravos, né? Então era mais uma forma de mostrar o seu poder aquisitivo do que uma necessidade real de mão de obra e de trabalho. Além disso, no Ceará foi utilizada muito mais a mão de obra escrava indígena do que a mão de obra escrava negra, né? Sobretudo em algumas regiões como nos sertões, próximo à região de Sobral, onde hoje é a cidade de Sobral, no sul do Ceará, né? Nessas regiões foi muito utilizada a mão de obra de escravos indígenas, né? Indígenas. E essa relação de escravização dos indígenas, lógico, era uma relação de opressão, de dominação, né, dos europeus sobre os indígenas, mas era uma relação também de troca de informações, de conhecimentos, já que o indígena ele tinha a noção de como viver no Ceará, né? E como eu mesmo disse, no começo do povoamento, por conta das dificuldades climáticas, não era possível plantar nada. Então, eles precisavam do conhecimento dos indígenas para que fosse feito qualquer coisa no Ceará, para que qualquer desenvolvimento fosse possível. Eles precisavam do conhecimento indígena, eles precisavam da sabedoria indígena para que qualquer desenvolvimento fosse possível. Só que houveram negros escravizados africanos, sim, no Ceará. Em menor número do que na Bahia, sim, em menor número. Porém, houveram. Tanto houveram que foi necessária a abolição da escravatura. Quando a escravidão no Ceará ela começou a caminhar para a abolição, justamente pelos mesmos motivos que dificultavam o povoamento, né? Por um dos motivos, aliás, que foi as condições climáticas. Em 1877, né, e nos 4, 5 anos seguintes a 1877, houve uma grande seca no Ceará. E por conta dessa grande seca, eles foram obrigados a vender os seus escravizados para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Esse embarque de pessoas vindas dos interiores, vindas das fazendas, era feito em Fortaleza, né?
na Praia do Peixe, se não me engano, e dali as pessoas seguiam, né, de Fortaleza para Rio de Janeiro e São Paulo. Então, muitos dos escravizados cearenses foram vendidos para São Paulo, foram vendidos para o Rio de Janeiro, né? Só que houve um momento em que algumas pessoas, isso começou a incomodar as pessoas, principalmente a população, a população civil simples, comum de Fortaleza, os civis simples, comuns de Fortaleza, fora as pessoas da elite, fora as pessoas que estavam envolvidas na economia, e que dependiam daqueles escravos de certa forma e tal. A maior parte da população brasileira era contra a escravidão, né? Então, houve um momento em que começou a ter um movimento da própria sociedade contra a escravidão e contra também o envio daqueles escravizados cearenses para outros estados, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Então, isso veio a desencadear o movimento que veio a ser conhecido como movimento dos jangadeiros, né? Que se expressou na maior figura conhecida hoje a respeito da abolição, que foi Dragão do Mar, né? Então, em Dragão do Mar e no movimento dos jangadeiros, realmente foi possível a concretização da abolição dos escravizados no Ceará. Quando a abolição de fato aconteceu, nós tínhamos no Ceará cerca de 33 mil pessoas escravizadas para uma população de mais de 700 mil pessoas livres, né? Então a gente vê que os escravizados não eram um número muito expressivo, mas assim como eu disse, existiam pessoas, negros livres no Ceará, existiam negros fugitivos no Ceará, e existia também a própria população do Ceará, que já tinha vindo de outros estados para formar a população do Ceará, que já vinha mestiça, que já vinha misturada, né? Então, por conta dessas coisas, que não é certo afirmar de que não há negros no Ceará. De fato, existe uma população negra menor do que em outros estados, menor do que na Bahia, menor do que no Maranhão, menor do que em Pernambuco, e hoje até é mais diluída por conta da miscigenação, né? Que é algo que vem sendo observado até mesmo nas pesquisas genéticas e tudo no Brasil inteiro, em que mesmo entre negros a porcentagem europeia é muito grande, né? Eu mesmo fiz um teste de ancestralidade por DNA e eu tenho 50% de DNA negro africano e 40% de DNA europeu, branco. Então imagina, quem olha para mim nunca vai imaginar isso. Então nas misturas que foram feitas, nas uniões, nos casamentos e por consequência os filhos que foram nascendo dessas misturas, foram nascendo, lógico, com menos contribuição negra. Os cearenses que foram nascendo com menos contribuição negra do que os seus antepassados, o que clareou bastante a população do Ceará. Então nós temos aqui uma população mais misturada do que em outros lugares. Aqui no Ceará você não vai encontrar uma população negra assim, como ela é vista em São Paulo, como ela é vista no Rio de Janeiro, como ela é vista em Salvador. Você não vai encontrar, mas o sangue negro está presente na genética cearense. Tanto que isso é observado também nas pesquisas genéticas. Minha esposa, por exemplo, é indígena, porém tem 12% de sangue negro africano. A avó dela é indígena, tem 75% de sangue indígena, né? Mas também tem 9% de sangue africano. Outros amigos nossos indígenas que foram testados dentro do projeto de testagem de indígenas que nós temos, no projeto genético, né? A maioria deles com 20%, com 15%, com 17% de sangue negro africano. Então, o sangue negro está presente nos cearenses, né? Mesmo que menos no fenótipo das pessoas, menos no fenótipo dos cearenses, mas ele está presente sim.
né? E houve um clareamento da população por esses motivos, né? Que nós já sabemos, né? Por conta de que os europeus, né, sobrepujaram as outras etnias, né? Então é por conta disso que nós temos, mas não é algo inexistente, né? Sem contar da cultura, né? A gente traz o destaque para o maracatu, né? Que ainda é bastante presente em algumas regiões, né? No litoral leste, na região de Fortaleza, que são características da cultura africana, que são heranças da cultura africana, da cultura negra. Sem contar as várias personalidades negras no Ceará, né? A gente vê a própria história do Padre Cícero, é muito mal contada. Por quê? Porque, na verdade, o Padre Cícero se tornou essa grandiosidade que né, na questão religiosa, na questão cultural. Juazeiro se tornou essa potência na questão turística por conta de quem? Da Beata Maria do Espírito Santo, que era negra, né? A questão também do movimento lá do Caldeirão, no Crato, né? Onde nós temos ali um líder negro, né? José Napoleão, né? Que poucas pessoas conhecem, que foi um escravizado, que conquistou a sua própria liberdade, depois comprou a liberdade de seus próprios familiares, que era um negro cearense, né? E também Negro Cosme, né, da região de Sobral, que esteve envolvido também na questão da balaiada no Maranhão, um cearense, né, negro, né, Dragão do Mar e tantas outras personalidades negras. Então, embora o Ceará não tenha uma população negra tão expressiva quanto outros estados do Brasil e do Nordeste, o Ceará tem uma história negra. Né? É sempre importante destacar isso. Existe uma história negra no Ceará, né? Então, é errado afirmar que não existem negros no Ceará, né? E isso por conta de tudo isso que foi falado, por conta do que nós temos visto, né, dos testes genéticos. E é muito perigoso falar que não existem negros, né, por conta do apagamento, né, dessa cultura e da contribuição negra para a formação do povo cearense. Então é muito importante que nós venhamos estudar, conhecer, pesquisar mais a respeito da contribuição negra no Ceará. E para isso, né, eu me proponho aqui fazer alguns vídeos, né, esse é o primeiro, e pretendo fazer mais alguns para que a gente vá conhecendo, para que a gente vá pesquisando, para que a gente vá crescendo em informação a respeito dessa importante página da história do Ceará, que é a história da contribuição negra. Até o próximo vídeo.